Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor e juntos estamos na nossa super jornada de estudo da Palavra de Deus através do Ano Bíblico. E olha, o trecho a ser analisado hoje trata-se do capítulo 19 e 20 do livro de Ezequiel. Poderoso livro! Vamos dar uma pincelada também um pouquinho no capítulo 9 do Evangelho de São João. No capítulo 19 do livro de Ezequiel, nós estamos percebendo um lamento sobre a queda dos monarcas, dos reis, e ao mesmo tempo a desolação no que diz respeito ao cativeiro do povo de Deus. Enfim, o povo de Deus está desbaratado diante do seu inimigo. Diante desse cenário, a gente percebe a referência feita aos reis, aos monarcas do povo de Deus, através de uma parábola, através de uma comparação, de um simbolismo, onde é tomada a figura de uma leoa com os seus filhotes. E parece que esses filhotes crescem e caçam os homens e daqui a pouco eles são caçados. Mas enfim, você percebe que eles haviam sido instituídos para serem reis, tal qual os leões, e de repente estão sendo caçados como presas fáceis por parte dos inimigos do povo de Deus. E por que tornaram-se presas fáceis? Porque perderam a sua aliança com o Senhor. Põe uma coisa na sua cabeça: quando nós perdemos a nossa aliança com o Senhor, nos tornamos presas fáceis para o ataque do inimigo. Abre o olho, vigia. Você percebe ainda no capítulo 19 de Ezequiel, do verso 10 em diante, para ser mais específico até o 14, o povo de Deus, o povo de Judá, sendo representado por duas videiras. Uma está junto às águas e, obviamente, a videira junto às águas, ela obtém tudo aquilo que é necessário para crescer forte, saudável. Afinal de contas, a água é fundamental para a vida de uma árvore, bem como para a vida humana. E a outra videira está no deserto e, obviamente, com ausência constante de água. Qual é a videira que vai dar certo? Aquela que está perto ao ribeiro de águas ou aquela que está plantada no deserto? Obviamente, a que está plantada no deserto já está fadada ao fracasso. E a que encontra-se junto ao ribeiro de águas depende da disposição dela de usufruir desse ribeiro para se sustentar. No caso de Israel, a videira parou de se sustentar no ribeiro que estava à disposição. Você já matou a charada? Obviamente, o ribeiro representa Jesus, a fonte de água viva, e, consequentemente, a videira deixou de buscar em Cristo o alimento e o sustento necessário, deixou de buscar em Deus, e o resultado tornou-se uma figueira ressequida, sem frutos e não mais boa para ser utilizada. O que resta a tal figueira, se não ser lançada ao fogo? A tal videira, melhor dizendo, confundindo com a figueira, né? O que resta a tal videira, se não ser lançada ao fogo? Isso aí abre os nossos olhos para a importante concepção do seguinte, que temos Jesus próximo a nós e devemos usufruir da fonte de água viva para o nosso sustento. Não adianta nada ele estar tão perto da gente se não nos aproximamos dele para pedir dele que nos forneça aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência quanto à eternidade, nossa ida para a eternidade. Enfim, as duas parábolas, tanto da leoa quanto também da videira, traz-nos lições significativas da nossa necessidade de dependência contínua de Deus. Lembre-se, as margens do rio Ipiranga um dia gritaram independência ou morte. No caso do crente, independência é morte. Dependência de Deus é vida, independência de Deus é morte. No capítulo 20 do livro de Ezequiel, nós temos dois textos muito célebres, que o primeiro deles é o verso 12 e o segundo é o verso 20. Ambos contidos dentro do capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel 20, 12 e 20, 20 falam a respeito do sábado do Senhor como um sinal. O que isso significa? Sábado atesta-nos que Deus é o nosso Criador
e aqui a criação se perdeu e ele é o nosso redentor. Atesta também o sábado, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. São três as perspectivas relacionadas à guarda do sábado: a criação, a redenção e o descanso vindouro no que diz respeito à nossa participação no reino. Então, quem reconhece a Deus como seu Criador, a Deus como seu Salvador e a Deus quanto aquele que vai te fornecer o reino onde você passará a eternidade, então você está usufruindo da essência do sábado, compreende? Rejeitar o sábado é rejeitar este dia que mostra-nos que Deus é o nosso Criador, Redentor e que está nos conduzindo ao descanso eterno, que é a nossa participação no reino. Afinal de contas, Paulo disse na carta aos Hebreus: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então se liga, Deus é teu Criador, teu Redentor, é aquele que está querendo te conduzir para o descanso da eternidade, onde as mazelas da vida não mais nos incomodarão. Então você tem ótimos motivos para guardar e celebrar o sábado como o dia do Senhor, que é integrante aos mandamentos de Deus, conforme nos aponta Êxodo capítulo 20 e também Deuteronômio capítulo 5. Afinal de contas, Cristo, quando aqui na terra esteve, disse: não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu sou fiel. Afinal de contas, fazia parte dos mandamentos de Deus. Quem tropeça em um só ponto, na lei do Senhor, diz Tiago 2,10, se torna culpado de todos. Se Cristo transgrediu o sábado, constituiu-se então pecador, uma vez que transgrediu a lei? Será? É claro que não acreditamos nisso. E, obviamente, Jesus teria pelo menos avisado a sua mãe, seria um filho muito desnaturado, se me abole o sábado na cruz do Calvário, não avisa a própria mãe que depois da sua morte continuou guardando o sábado segundo o mandamento, diz o livro de Lucas. Então, prestemos bastante atenção. É símbolo, sinal de Deus para com o seu povo. Um dos sinais que ele tem para identificar o seu povo. Então, vamos como videiras, próximas ao ribeiro, usufruir tudo aquilo que Deus tem nos oferecer. Caso contrário, se estivermos desconectados do nosso Criador, do nosso Redentor, que quer nos levar para a eternidade, nós vamos murchar até a morte. Pense nisso. Graça e paz. Amanhã tem mais. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um beijo no seu coração. Curte, compartilha. Deixa Deus te usar.